Om Janani Sharadade Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayosrita Pranamami Muhu. Ter-me refugiado aos pés de lótus da Santa Mãe Sri Saradevi e de Sri Ramakrishna, o professor universal, eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Bom, como todos vocês que acompanham essas postagens que faço já há algum tempo já foram informados, já estão cientes, o objetivo, a proposição, o propósito fundamental deste meu oferecimento é apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, ou melhor dizendo, a compreensão sobre o sentido espiritual da vida, tendo como ornamento fundamental os ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, grande santo, sábio, para muitas pessoas uma encarnação divina, que esteve presente nesse mundo de forma visível, de forma histórica, entre os anos de 1836 e 1886, por 50 anos, portanto. E nos últimos anos de sua existência visível, desempenhou um papel de professor, de guru, de professor da humanidade, Jagadguru. E muitos, então, daqueles que se colocavam diante dele reverentemente, ouvindo seus ensinamentos, gravaram o seu nome no mundo e estabeleceram, então, conhecimento para todos dos seus ensinamentos, da sua vida gloriosa e bendita. Não é? Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna é conhecido por nós através do relato dessas pessoas que se encantaram com esta personalidade espiritual. Aqui, neste canal, eu, Marcelo, apresento a cada semana a leitura, contemplação, comentários de um escrito. Um escrito feito por um dos discípulos de Sri Ramakrishna, por um dos seus devotos, por um daqueles reverentes sujeitos que contemplaram Sri Ramakrishna como uma fonte inesgotável de bem-aventurança e sabedoria. Foi um homem chamado Mahendranath Gupta, um homem casado, com filhos, um professor, um erudito, que conhecendo Sri Ramakrishna se encantou pela sua personalidade, pelos seus ensinamentos, pela sua vida, e começou a registrar os ensinamentos que Sri Ramakrishna dava às pessoas que o visitavam durante um curto período, entre os anos de 1882 e 1886, os últimos anos da vida física, material, histórica de Sri Ramakrishna. E esse registro se chama O Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Katarita. Foi escrito originalmente em Bengali e depois foi traduzido para línguas ocidentais como em inglês. Houve adaptações desse livro como o The Gospel of Sri Ramakrishna, né, os ensinamentos de Sri Ramakrishna e ditos de Sri Ramakrishna. Ao longo do tempo, muitas pessoas fizeram coletâneas de partes do Katarita e fizeram obras à parte disso. Mas esse registro, né, Sri Ramakrishna Katarita, é aquele registro que eu trabalho aqui a cada semana para apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna. E pensando nisso, na vantagem, no aspecto positivo de transmitir os ensinamentos de Sri Ramakrishna, comecei a pensar em enriquecer esse trabalho que faço aqui, trazendo elementos adicionais conciliados com os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Então, em dado momento, Sri Ramakrishna aponta que o caminho espiritual para esta época em que vivemos, que ele caracterizava como a era de Kali, a era do ferro, a era da desavença, a era das dificuldades, um período em que é mais difícil o ser humano naturalmente se espiritualizar através pura e simplesmente da vida, das ações, do discernimento. Então ele precisa esforçar-se para encontrar Deus no seu coração através do caminho da devoção e do amor a Deus.
Ele explicou então que o caminho para essa época é o caminho da devoção e do amor a Deus, e disse em algumas oportunidades que dos caminhos espirituais apresentados, dos ensinamentos espirituais apresentados, o amor e a devoção da qual ele, Sri Ramakrishna, falava ser o deste tempo, era aquele apresentado por um sábio da cultura védica, um sábio dos Puranas, chamado Narada Muni. Ele dizia: a devoção conforme Narada Muni ensinou é a devoção para esta época. Então, existe um tratado, existe um livro, existe um material, um compêndio de ensinamentos chamado Narada Bhakti Sutra, ou seja, aforismos, curtos ensinamentos sobre devoção vindos de Narada Muni. Então, o que eu pensei? Embora Sri Ramakrishna nunca tenha falado do Narada Bhakti Sutra, o livro em si, mas como ele falou que o caminho de Narada é o caminho devocional desta época, o que eu pensei? Eu, como um propositor da importância dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, eu vou ler aqui o Narada Bhakti Sutra, os seus mais de 80 aforismos, e vou comentá-los aqui sob a luz dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Ou seja, vou comparar aquilo que está nos aforismos com aquilo que Sri Ramakrishna ensina. E esse é um dos propósitos que eu tenho para o oferecimento desse canal para este ano que temos aqui e para enquanto o material continuar existindo. Não é? Só que eu tenho percebido, e eu procuro ser sensível à percepção do contato com as pessoas que acompanham essas postagens que eu faço, que para muitas pessoas é difícil compreender certos elementos fundamentais para começar a conversa. Algo como princípios, né? Quando a gente vai apresentar algum conceito, alguma coisa, alguns princípios precisam ser antes compreendidos, porque senão você fala para as pessoas e as pessoas não vão compreender a linguagem que você utiliza. E aqui eu penso que quando começamos a falar sobre amor e devoção, sobre Bhakti Yoga, Yoga, união, Bhakti, amor e devoção ao Senhor, a Bhagavan, Bhakti vem disso, não é? Desejo de servir, desejo de adorar ao Senhor é Bhakti. Então, união a Deus através do amor a Ele. Quando vamos falar sobre isso, é ingênuo e é errado, eu percebo, é equivocado, compreender que todas as pessoas entendem o que significa Bhakti, devoção, amor e devoção a Deus, conforme os termos de Sri Ramakrishna. Então, como eu, particularmente, sou um brasileiro, durante alguns anos fui um ministro ativo de uma igreja cristã antiga, estou numa cultura completamente cristã, a esmagadora maioria das pessoas que se aproximam desse trabalho tem um background cristão. Então, o que eu percebo é que existem duas dificuldades fundamentais, dois equívocos fundamentais que dificultam a compreensão das pessoas que acompanham esse trabalho e que potencialmente podem acompanhar esse trabalho, que eu gostaria de tratar aqui como um ponto para destrinchar esses aspectos para poder apresentar um trabalho com mais eficácia. Então, o primeiro mal entendido a respeito do tema da devoção, do amor a Deus, são de duas naturezas. A primeira delas está na compreensão daquelas pessoas que entendem que amor e devoção a Deus é estar-se vinculado a uma religião formal, externa, se condicionar a uma determinada tradição e se vincular aos seus dogmas, aos seus rituais, aos seus conceitos, e que isso é obedecer a Deus, amar a Deus e caminhar para se unir a Ele. Ou seja, se eu me torno uma pessoa desejosa do caminho de amor e devoção a Deus, eu necessariamente preciso me tornar uma pessoa religiosa nesse sentido mais conhecido.
Eu preciso escolher uma tradição, eu preciso me colocar nela como um devoto formal, e isso eu vou realizar rituais, eu vou afirmar certas sentenças, eu vou renegar outras, eu vou, enfim, me encaixar dentro de um sectarismo muito vigorosamente, e nisso o símbolo da minha vida será o amor e a devoção a Deus, porque eu estou conectado a uma tradição religiosa. Esse é o primeiro ponto de vista, a qual eu gostaria de dizer aqui que não é o ponto de vista de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna está considerando que práticas religiosas, identidade como uma tradição religiosa, afirmação de sentenças, compreensão e afirmação de uma determinada teologia a despeito de outras e contrária a outras, tudo isso é parte daquilo que ele caracterizou como karma yoga, ou seja, o ato de agir com o propósito de, pela ação, unir-se a Deus. Então Sri Ramakrishna diz: esse caminho do Karma Yoga não é possível de ser eficaz neste tempo que vivemos, nesta época que vivemos, que é a era de Kali, a era da desavença, a era do ferro, a era da obscuridade, a era da letargia, a era da ignorância, a era da incompreensão, a era da falta de potência. Então dizia Sri Ramakrishna, aquele indivíduo que tenta alcançar Deus através de Karma Yoga, ação aparentemente desinteressada, falha. Por quê? Porque as suas ações não são verdadeiramente desinteressadas. Ele acaba sempre se condicionando a uma ideia de retribuição ou uma confusão a respeito do meio e do fim. Então, verdadeiramente, o que acontece, e isso Sri Ramakrishna expõe com muita clareza, é que a pessoa que entende que se tornando um religioso padrão externo, ele está se tornando alguém que está amando e adorando a Deus, o que acontece é que ele está amando e adorando a sua religiosidade e nisso ele não alcança Deus. O objetivo dele é se tornar um religioso correto. Então, se ele é um Vaishnava, ele sabe todas as marcas de Vishnu que ele coloca no corpo, ele coloca um cordão aqui de Tulasi, ele tem a sua japamala especial, ele tem a sua bolsa da japamala, ele tem o seu número fixo de repetições do mantra, ele tem a alimentação com esse e aquele alimento, ele tem os dias que ele faz isso, que ele não faz aquilo, ele tem as coisas que ele faz, as coisas que ele não faz, e nisso ele se torna um devoto. Se ele é um católico, as mesmas características, tem os dias que faz isso, os dias que não faz aquilo, os dias que ele tem que ir à igreja especificamente para fazer isso ou aquilo, as coisas que ele não faz, as coisas que ele não fala, as coisas que ele afirma, e nisso ele se torna um devoto. E assim você pode ir por todos os caminhos religiosos. Sri Ramakrishna considera que essas coisas todas não são meios eficazes de você alcançar amor e devoção a Deus. Essas coisas podem ser boas ferramentas para você alcançar amor e devoção a Deus, se você as compreende como tais, como ferramentas. E ele disse que então o entendimento confuso a respeito da relação causa e efeito aqui pode prejudicar a pessoa, o seu objetivo espiritual. Assim também como uma pessoa que acha que pode ser pelo altruísmo fazer o bem. Muito bem, mas vamos chegar nisso. Então, o primeiro ponto é esse. Para muitas pessoas, amor e devoção a Deus é religiosidade. Eu preciso me tornar uma pessoa religiosa padrão. Sri Ramakrishna não está ensinando isso. Não é isso que estará sendo tratado aqui quando eu falar de amor e devoção a Deus, caminho da devoção. Muito bem. Mas então vem um segundo equívoco, que é de um outro grupo de pessoas, que é de uma outra mentalidade. Se nós podemos caracterizar esse primeiro pensamento como um pensamento mais tradicional, um pensamento mais conservador, nós temos um outro pensamento, que é o pensamento mais progressista, que é o pensamento mais moderno, que vai entender o seguinte: amor e devoção a Deus
está presente quando você se torna uma pessoa boa, uma pessoa ética e, sobretudo, uma pessoa que serve e ama o seu próximo. Quando essas coisas acontecem, você então realiza o seu relacionamento com Deus através das pessoas e através da própria vida. Então não existe exatamente um relacionamento pessoal e direto com Deus, mas sim um relacionamento indireto com Deus através das pessoas, sobretudo, e das coisas que você faz, porque Deus está na vida e Deus está nas pessoas e Deus está em você. Então a imanência que faz com que você, se for sábio, compreende o seu relacionamento com Deus e sua união com Deus através do discernimento, através da ação, através dessa compreensão de que tudo é Deus, Deus está em tudo, Deus está no outro e Deus não se agrada de coisas feitas para ele, porque ele não é uma pessoa, mas ele é a própria vida. Esse pensamento é um pensamento oposto ao caminho da religião externa, da religião tradicional, mas não é também o caminho que Sri Ramakrishna aponta. Definitivamente. Sri Ramakrishna vai dizer que Deus está presente em tudo, porque todas essas formas e nomes que vemos são derivados do poder primordial de Deus, da sua Shakti. Deus está no coração de cada vivente como controlador interno, como a super-alma, sem dúvida nenhuma. Aquele que conseguiu alcançar um avanço espiritual compreende que Deus, o poder de Deus manifestou tudo isso e ele perpassa todas as criações, sem dúvida nenhuma, esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Mas Sri Ramakrishna diz que, para além disso, Deus transcende as formas, as pessoas, e ele é uma pessoa suprema que transcende tudo, e tudo isso advém do seu poder. Então, para Sri Ramakrishna, além da compreensão de que tudo é uma manifestação do poder de Deus e de que Deus está em todos, é preciso compreender que ele, ainda assim, Deus, está além de todos, e por isso e nisso nós devemos buscar nos relacionar amorosamente com Deus como uma pessoa. Então, para Sri Ramakrishna, nem o caminho da relação com Deus através da tradição religiosa, nem o caminho da relação com Deus através da vida são devoção a Deus, verdadeiramente. Essas coisas constituídas em separado e monoliticamente são obstáculos. Elas unidas e acrescentadas ao aspecto transcendental de Deus, elas alcançam o que Sri Ramakrishna chama de amor e devoção a Deus. Então, esse ponto aqui é importante. Eu converso com pessoas das duas tendências. Pessoas que são voltadas para a identificação com Deus através da religião. Eu vou me tornar um piedoso, e nisso eu estou amando, tendo devoção a Deus e me unindo a Ele. E existem as outras pessoas que acham, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou ético, eu sou moral, eu faço bem aos outros, eu tento melhorar, eu tento viver a vida, então nisso eu estou unido a Deus, porque Deus é a vida. Eu convivo com essas duas mentalidades, converso com pessoas dessas duas mentalidades, né? E digo então que essas duas mentalidades têm dificuldade de compreender o âmago do ensinamento de Sri Ramakrishna. Quando pensamos nisso, então, o ponto que vem aqui é: qual é o propósito da existência? Segundo a pessoa do caminho da religião externa, o propósito da existência é você ser obediente a Deus e, ao final de sua vida, você receber de Deus o prêmio da sua obediência, que pode ser de variadas concepções. Ir para o céu, unir-se a Deus, não é? Escapar do sofrimento do inferno, não nascer mais, coisas assim. E para a pessoa do caminho imanente, o propósito da vida é você ser boa pessoa, é você melhorar o mundo, é você fazer o bem e você viver feliz. E você alcançar a felicidade aqui já. Ser feliz. Não é?
Fazer feliz e ser feliz por fazer feliz. Esse é o objetivo da vida. Não é? Nem mesmo se trata a respeito de um pós-vida. É tudo relacionado a essa existência aqui e uma concepção de que você deve tentar ser bom e melhorar o mundo que você recebeu. Não é? Nada se fala a respeito de um encontro com Deus, de uma comunhão com Deus, porque a própria vida já é isso. Não é? Então o propósito da vida é esse, é viver como uma pessoa bacana. Não é? Deixar uma boa semente. Mais ou menos por aí. O ensinamento de Sri Ramakrishna diz que o propósito da vida humana é conhecer Deus. Nas suas palavras, está dito assim: nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma existência. Nasceu em vão, inutilmente, aquele que, tendo obtido o nascimento humano, que para ele é um dentre tantos nascimentos, esse nascimento especial, raro, porque na esmagadora maioria das vezes nascemos em outras formas, esse nascimento raro que nos permite pensar em Deus, quando nós não utilizamos esse nascimento para pensar em Deus e o buscar, nós o desperdiçamos. Então, o propósito da existência humana para Sri Ramakrishna não é ser um bom religioso e nem é ser uma pessoa bacana. O propósito do nascimento humano para Sri Ramakrishna é conhecer Deus. Ao menos buscar isso, seu anseio por buscar Deus. Talvez você não conheça em uma vida, mas se você buscou, você realizou a meta, o propósito desta existência. Veja, não é ser um bom religioso, nem é ser uma pessoa bacana. É ter anseio por conhecer Deus. Muito bem. Para compreender esse pensamento de Sri Ramakrishna, é necessário entender que para Sri Ramakrishna, nós somos uma alma espiritual e eterna. Nós não somos fulano, ciclano, beltrana, Marcelo e todos os outros. Nós estamos aqui muito rapidinho nos identificando com esses nomes, com essas formas, e vivemos aqui de tal modo, tão identificados com essas formas, que nos esquecemos que nós somos uma alma imortal e eterna, parte de Deus. E é por causa disso que nos vinculamos ao mundo e nascemos repetidas vezes em ilusão de que somos o Joaquim, de que somos a Paula, de que somos o André, de que somos o fulano, o ciclano, a beltrano. Então, a compreensão de que nós somos uma alma espiritual e eterna é absolutamente fundamental dentro do pensamento de Sri Ramakrishna para compreender que o nosso nascimento humano tem como objetivo conhecer Deus. Então, o que diz Sri Ramakrishna? Você estará sempre preso à ideia do eu. Sempre preso à ideia do eu. Porque você é o eu. A palavra eu pode ser caracterizada como ego, geralmente de modo negativo, ou pode ser caracterizada com a palavra Atman, geralmente de modo positivo. Nós somos Atman. Nós somos eu. Então, no ensinamento de Sri Ramakrishna não existe a proposição de dissolver, de matar o eu. Agora, Sri Ramakrishna faz uma distinção entre dois eus. O primeiro eu é o eu imaturo. É o eu que diz: eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrana, eu nasci aqui, tenho esta nacionalidade, tenho esta etnia, tenho esta família, tenho esta cultura, eu sou isso e tenho posses e tenho objetivos todos relacionados a esta configuração. Este eu, Sri Ramakrishna diz, é o eu do egoísmo, é o eu atrapalhado, é o eu
do obstáculo. É o eu que nós devemos fazer perecer. Mas Sri Ramakrishna diz: você não vai matar esse eu e vai não existir nada. O que você vai fazer é transformar este eu imaturo em um eu maduro, em um eu bom, em um eu sátivico, em um eu que é ajudador do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Descobrir que você é uma alma imortal e conhecer Deus. Qual é esse eu maduro, segundo Sri Ramakrishna? É o eu que diz: eu sou um instrumento, o Senhor é o agente. Eu sou a máquina, o Senhor é o operador. Eu sou a carruagem, o Senhor é o cocheiro. O Senhor é o desfrutador, eu sou o objeto pelo qual ele desfruta. E nisso, eu não tenho posses. O Senhor tem todas as posses. Eu sou o seu servo, eu sou o seu filho. Este eu, para Sri Ramakrishna, é o eu que deve ser cultivado para que nós venhamos alcançar o conhecimento de Deus e nisso venhamos a transcender o mundo e possamos viver como quem nós realmente somos, sem a ilusão dos personagens. Ou seja, como uma alma espiritual e eterna, parcela de Deus, unido com Deus. Não é? Então, quando pensamos nisso, quando ensinamos isso, quando falamos a respeito disso, o primeiro ponto que vem, de modo geral, é a pessoa dizer assim: mas Marcelo, esse eu que Sri Ramakrishna está chamando de imaturo, que ele está chamando de necessário de ser reduzido, é o único eu que eu posso dizer concretamente que eu conheço. Porque eu sou fulano mesmo. Eu sou filho de fulano e ciclano, de Beltrano e Ciclana. Eu tenho essa cultura, eu tenho essa vida, eu tenho esses sonhos, eu tenho essas relações. Como eu vou então me desidentificar deste eu? Aqui eu vou fazer um exercício para ajudar a compreender como esse pensamento é possível. Eu vou dar aqui o meu exemplo. E todos vocês podem se identificar fazendo a correspondência aos aspectos da vida de vocês. Eu sou Marcelo. Eu nasci em 1977, tá? Então, em março de 1977. Então, eu fui concebido, né? Alguns meses antes, né? No ano de 1976. Então, em 1976, em um determinado mês, aí façam as contas, eu passei a existir um corpinho lá pequenininho, pequena criatura lá no útero da minha mãe, tá bom? E eu fui constituído esse corpo através do material genético do meu pai e da minha mãe. Muito bem. Então eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Eu fui criado por esses dois brasileiros católicos, não é? Nós vivemos numa família pobre do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu aprendi a falar o idioma desse lugar, o português, que é o meu único idioma, qual eu sou realmente fluente. Eu tive um irmão, eu tive parentes, eu tive escola, eu tive vizinhos, eu tive experiências diversas. Conheci muitas pessoas desse mesmo ambiente. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, tive experiências profissionais em empregos. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, me apaixonei por ela, nós nos casamos, tivemos filhos. Eu tenho 2 filhos com essa mulher, que é a minha esposa, não é? Nós modificamos de bairro algumas vezes na vida e em algum tempo modificamos de cidade também. Eu moro atualmente na cidade de São Paulo. Então eu posso olhar para a minha vida e posso ver uma série de elementos que caracterizam a minha identidade, Marcelo. A minha cultura, a minha religiosidade, a minha língua,
as minhas relações, as minhas experiências, os meus filhos, os meus relacionamentos. Todas essas coisas configuram a experiência concreta do eu que eu tenho, Marcelo. Mas aí eu digo para vocês assim, como um exercício aqui de imaginação, que se lá em 1977, quando eu nasci, na maternidade, os meus pais biológicos tivessem me dado para a adoção para um casal de iranianos, 2 persas, que fossem me levar lá para o Irã em 77, para me educar lá, me dar um nome, me registrar, provavelmente todos os aspectos da minha identidade do eu seriam diferentes. Eu teria um outro nome, eu aprenderia uma outra língua, eu provavelmente aprenderia uma outra religião, eu certamente teria outros irmãos, outros colégios, outros trabalhos, provavelmente conheceria alguma moça em algum momento da minha vida e me apaixonaria por ela e me casaria e teria filhos, que seriam completamente diferentes dos que eu tenho hoje. Então eu poderia dizer, olhando para a minha vida, para os meus trabalhos, colégios, amizades, relacionamentos, experiências, cultura, que o meu eu seria completamente diferente do eu que eu tenho hoje. Ainda assim, alguém pode dizer, mas você, Marcelo, teria o corpo geneticamente, biologicamente dos seus pais biológicos. É verdade. Mas ainda assim, esse corpo muda constantemente. O próprio desenvolvimento celular dele muda. De ciclos em ciclos se renova completamente. E mesmo, né, a morfologia evidente modifica-se completamente. Você olha a pessoa, né, alguém com 5 anos, alguém com 10 anos, alguém com 25 anos, com 30 anos, com 50 anos. Nós mudamos muito. Então, nada nesse eu é fixo e tudo nele é conceitualmente acidental. Poderia ser diferente. Então eu posso olhar para este eu e dizer ele é um eu transitório, ele é um eu pequeno, ele é um eu mutável, ele não é substancialmente eu. Aí alguém vai dizer assim, tá bom, mas não é? Esse é o caminho do materialismo mesmo. Em algum momento você vai morrer, vai desaparecer, a sua cultura vai acabar e você mesmo não existe. Estamos chegando aqui num ponto da aniquilação do eu do ponto de vista materialista. Qual é o ponto de vista espiritual aqui que pode ser significativo? Ou aquele que diz assim, não, tudo bem, mas segundo certa perspectiva, quando você morrer, Marcelo, este seu eu de Marcelo, seja ele qual for, o iraniano ou o carioca, vai ter uma transcendência, conformado com essas experiências que você teve. Muito bem. Primeiro aspecto que eu gostaria de dizer é a respeito da proposição materialista. Acabou a vida, acabou o eu. Nós não percebemos assim. Nós não percebemos assim. Nós não intuímos isso. Em cada um de nós existe uma concreta convicção de que nós somos o eu. Nós podemos até fazer essa leitura e identificar a transitoriedade, o aspecto acidental dessas coisas que conformam a identidade do fulano, do ciclano, da beltrana. Mas a identidade do eu, ela é real. Então, como eu sei que o meu corpo biológico vem dos meus pais, e eu sei que a minha cultura e identidade do Marcelo vem da cultura que eu recebi do mundo, e todas essas coisas eu reconheço como acidentais e imutáveis, qual é a fonte deste eu profundo? Deste que diz eu, que sempre, em todas as fases da minha vida, se identificou como pronto. Você já percebeu isso? Você, quando tem 5 anos de idade, não diz assim, eu estou vindo a ser, eu ainda não sou, estou me transformando, eu só vou ser mesmo eu quando eu tiver 25 anos. Você não diz isso. Você sempre tem uma consciência concreta de que você é. De onde vem esse eu? Qual é a sua substância? Qual é a sua fonte? Qual é a sua natureza? Esse é o ponto da vida espiritual. Esta fonte do eu, tudo tem que ter fonte de alguma coisa. Nada advém do nada. Ela vem do eu. Do supremo eu. Da pessoa suprema.
Quando você se identifica como eu, em qualquer fase de sua vida, você se identifica como uma pessoa. Independente da sua classe social, da sua sexualidade, da sua religião, da sua etnia, das suas condições físicas, você se identifica como uma pessoa. Só que esta pessoa está além dos aspectos acidentais que já descrevi aqui. Essa pessoa existe espiritualmente. E ela advém como fonte da pessoa suprema, Deus. Então, quando aqui nós falamos da superação do eu pequeno, e Sri Ramakrishna cria um método, comece a pensar que você é um instrumento do verdadeiro agente, que é Deus, isso sai de uma abstração, de uma simples técnica, mas para uma compreensão de um elemento real. Nós verdadeiramente podemos perceber que nós somos mais do que este personagem transitório, acidental aqui. Então, para aqueles que vão dizer assim, mas por que eu não posso pensar que na transcendência eu vou continuar existindo com a forma, com o nome, com a cultura, com a expressão que eu tenho aqui, que eu reconheço? Porque, evidentemente, quando reconhecemos os aspectos transitórios e acidentais dessas formas, nós podemos perceber que isso não tem substância eterna. Que o mundo na qual eu vivo vai se transformar e vai acabar. Então ele não pode continuar existindo. O mundo das relações, da cultura, da identidade, idiomas, essas coisas. Aspectos biológicos, referentes a uma vida que nasce, cresce e morre. É, por definição, transitória. Em constante transformação. O eterno é de um outro diapasão. Então nós podemos reconhecer aqui que nós podemos identificar o conceito da nossa pessoa eterna para além do eu pequeno. E podemos aqui também confirmar a percepção de que nós somos o eu. Então, quando nós pensamos nisso, o ensinamento de Sri Ramakrishna vai dizer o seguinte: todos nós buscamos alegria, todos nós buscamos satisfação, todos nós temos uma consciência de que nós somos, e todos nós podemos contemplar o mundo com reflexão. Todos nós humanos podemos fazer isso. Mas tudo isso em nós é limitado. A nossa alegria é limitada pelas tristezas, pelas insatisfações, pela contraposição dualística desse universo. Tudo é quente e frio, áspero e macio, doce e salgado, bondade e maldade, ignorância e sabedoria, beleza e feiura. Tudo isso está aqui. Nascimento e morte, saúde e doença, não é? Sucesso e fracasso. São as marcas desse mundo, são as duas moedas inexoravelmente relacionadas a essa existência. Mas nós buscamos o quê? Sempre alegria, satisfação, felicidade. Plena, mas nós não temos aqui plena. Nós temos um fiapinho dela. Nós temos aspectos dela, de Ananda. Nós temos então uma contemplação do mundo, uma reflexão do mundo, não é? Relacionada à nossa compreensão, nossa consciência, sit. Mas nós não temos uma compreensão plena. Nós, na verdade, somos ignorantes profundamente a respeito de muitas coisas. Não é? Nós conhecemos algumas poucas coisas e nisso, em nossa estupidez, achamos que somos sábios. Mas nós desconhecemos a maioria das coisas sobre as quais queremos refletir. Nós temos um pouquinho de consciência, um pouquinho de capacidade de reflexão, mas é muito limitado. E nós temos também uma consciência do eu, sem dúvida. Sat, existência. Mas ela é confundida com o nosso apego ao aspecto acidental. E a morte nos rodeia o tempo inteiro, então nós dizemos constantemente: a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Então nós percebemos que o nosso aspecto sat, existência, é muito frágil. Sit, consciência, capacidade de reflexão, existe, mas também muito limitada. E Ananda,
alegria, bem-aventurança existe, mas sempre muito fugidia de nós. Então, Satchitananda, a característica do ser supremo, é supremo só no ser, que é a nossa fonte. Nós buscamos tudo isso no mundo. Sermos plenamente conscientes de nossa existência, porque nós não percebemos a morte como algo nosso. A morte sempre parece uma coisa do outro, nunca parece conosco. Nós temos essa impressão muito vívida em nós. Swami Vivekananda dizia: o soldado na guerra está matando, está vendo seus companheiros morrer, bombas explodem, pessoas mutiladas, a morte, o cheiro da morte está em tudo. Ainda assim ele luta avidamente pela vida, porque não parece real para ele que ele vai morrer. Porque isso está nele como uma semente, a semente de Sat, da eternidade, da existência. Não é? Então nós queremos isso, nós queremos compreender tudo, nós queremos saber e nós queremos alegria. E nós temos isso aqui em medidas limitadas no mundo. Por quê? Sri Ramakrishna Paramahansa nos explica. Porque nós não estamos unidos a Deus. Porque nós não conhecemos Deus. Porque nós não realizamos a nossa natureza. Porque nós não nos identificamos com Deus como partes dele. Então, aqui, um dos aspectos que é costumeiramente colocado é que os pensamentos espirituais dessa natureza são abstratos, são uma negação da vida, não tem a ver com a realidade, não tem a ver com o concreto, com a vida das pessoas comuns. O que eu gostaria de dizer aqui é que isso é absurdo. Nada é mais concreto e relacionado com a nossa existência do que esses pensamentos. A constatação de que nós somos ser, que nós temos consciência e que nós buscamos alegria é a constatação da realidade da vida. O fato é, por qual razão estamos tão distantes disso? O caminho do amor e da devoção diz, porque nós somos constituídos para alcançar Deus, o conhecer e o amar, e nisso termos a realização de nossa existência. Então, o caminho do amor e da devoção a Deus não é estar condicionado dentro de uma tradição religiosa, nem é ser uma pessoa bacana, legal. Não. Se você está condicionado dentro de uma tradição religiosa, isso talvez o ajude a pensar em Deus. E se você é uma pessoa bacana, muito provavelmente você vai acumular elementos positivos para que você verdadeiramente se identifique com Deus. Mas o objetivo é conhecer Deus. Então, esse ponto aqui é fundamental. Esta transmissão de sabedoria e de religiosidade e de espiritualidade, conforme os ensinamentos de Sri Ramakrishna, que vão ser então apresentados aqui na próxima série que farei de leitura do Narada Bhakti Sutra, reclamam de nós a compreensão de que Sri Ramakrishna está dizendo muito concretamente: o amor e a devoção a Deus não são meios para que você alcance o objetivo. São o objetivo da existência. Não é porque você... Alguém pode dizer assim, mas eu, Marcelo, eu não tenho vocação para a devoção. Eu sou uma pessoa muito mental, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito não religiosa. Não tem nada a ver com religião aqui. Tem a ver com você descobrir que você é uma alma espiritual e que a saúde plena da sua condição existencial se dá quando você se unir a Deus. É para a sua alegria, felicidade, contentamento e deleite que você deve buscar a sua fonte, Deus. Então, se você diz, eu não tenho vocação para ser devoto, você não está entendendo o que é a devoção. Devoção é amor a Deus. Então, como você certamente tem amor por você mesmo, e nisso você passa a ter amores por certos outros, por certos próximos. Veja, você não tem amor por todos os próximos seus. A pessoa diz isso, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Você não consegue fazer isso.
Você não pode estalar o dedo e falar: a minha doutrina é que eu amo o meu próximo. Não. Você gosta de certas pessoas que são agradáveis para você, que são atraentes para você, que lhe causam felicidade. A felicidade delas é a sua felicidade. E existe um grande número de outros que você é completamente indiferente. E existem outros que você odeia firmemente. Então você não tem como praticar isso. Isso não está à sua mão, a não ser que você conheça Deus. E você só o conhece se você ansiar muito por ele. E se você anseia por Deus e o conhece, você é transformado de tal modo que você verdadeiramente passa a ver o seu amado Deus perpassando todos os seres. E aí, veja que legal, você passa verdadeiramente a ser benevolente, misericordioso, amoroso, sinceramente com os outros, porque você vê o seu amado Deus perpassando por todos os seres. Então, o caminho aqui é perceber que amor e devoção a Deus é a meta. Ela é o caminho e a meta. Não é uma alternativa. A alternativa pode ser o ritual religioso. Pode ser o trabalho voluntário, filantropia. Pode ser atividade intelectual. Tudo isso é alternativa relacionada ao nosso temperamento. Mas amor e devoção a Deus é a única coisa que vai fazer com que o nosso nascimento humano seja legitimado, tenha sentido, o propósito da sua existência. Então, esse vídeo aqui é um preâmbulo, é uma explicação, é uma tentativa de desconstruir conceitos. O conceito errado aqui são os dois conceitos sobre o que é amor e devoção. E apresentar aqui as bases para que venhamos contemplar o caminho do amor e da devoção segundo os parâmetros de Sri Ramakrishna Paramahansa. Então, a partir da próxima semana, se Deus permitir, além do vídeo semanal de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katarita, eu vou apresentar aqui a leitura de um dos aforismos do Narada Bhakti Sutra. Não é? Vou fazer uma apresentação muito breve sobre quem é Narada, esse personagem, falar do contexto em que Sri Ramakrishna citou, e aí começar a comentar esses aforismos. Eu tenho certeza que para aqueles que compreenderem esses fundamentos, esse aprofundamento será muito positivo. E eu espero que boa parte de vocês possam alcançar o entusiasmo por esse novo caminho de compreensão. Tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.